Bom dia a todos. Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Magalu, referente aos resultados trimestrais. Para aqueles que precisarem de tradução simultânea, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo, na parte inferior da tela e escolher o idioma de preferência, inglês ou português. Informamos que este evento está sendo gravado e será disponibilizado no site de RI da companhia, no endereço ri.magazineluiza.com.br, onde já se encontram o release de resultados e a apresentação, ambos nas versões português e inglês. O link para a apresentação em inglês também está disponível no chat. Durante a apresentação, todos os participantes estarão com os microfones desabilitados. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela. Escreva seu nome, empresa e idioma da pergunta. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o microfone para seguir com a pergunta. As perguntas recebidas por escrito serão respondidas posteriormente pelo time de relações com investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Fred Trajano, CEO do Magalu. Por favor, Fred, pode começar. Bom dia a todos. Muito obrigado por participarem do nosso call de resultados referentes aos resultados do quarto tri do ano fechado de 2024. Eu queria inicialmente, eu estou aqui mais uma vez na presença de toda a diretoria executiva da companhia. Eu e eles estarão disponíveis para responder as perguntas dos analistas depois da minha apresentação. Vou falar eu e o Roberto Bellissimo, nosso CFO. Bom, acho que eu queria, antes de entrar especificamente no resultado, colocar ele dentro do contexto do nosso ciclo estratégico. Esse ano de 2025 eu completo 10 anos como CEO da companhia e nós também estamos completando o nosso segundo ciclo estratégico na companhia. O nosso primeiro ciclo estratégico foi o da digitalização, de 2016 a 2020. Acho que a gente assumiu essa companhia com 10 bi de MV, 2 bi online. E a nossa primeira missão aqui, minha missão e da nossa diretoria executiva foi digitalizar a companhia no mundo que estava se tornando mais digital, especialmente o e-commerce de produtos discricionários. Então, tínhamos esse desafio aqui na companhia. Tivemos um ciclo de 2016 a 2020 muito bem sucedido, e a prova de fogo do sucesso desse ciclo foi que em 2020, no ano da pandemia, com 1.300 lojas fechadas, a gente conseguiu naquele ano crescer 50%, né? Então, perdemos lá naquele momento 50% do nosso negócio, mesmo assim, a gente conseguiu crescer, mostrando que a empresa estava digital, já tinha conseguido concluir o seu processo de digitalização, né? Se a gente pegar Fast Forward Today, né, aquele 2 bi do online em 2015 se transformou em 46 bilhões de MV. Então, acho que é um crescimento muito significativo, muito expressivo, né? Um ciclo que deixou o seu legado aqui para a companhia, uma companhia digital com pontos físicos. Quando terminou o ciclo da digitalização, que foi até muito inspirado, né, na experiência americana, nas nossas viagens para Silicon Valley, nas empresas digitais americanas, a gente encontrou na China a inspiração para o nosso novo ciclo estratégico, que era da construção do ecossistema, que o objetivo, como no primeiro era digitalizar o negócio, o objetivo do segundo era diversificar as nossas fontes de receita e de lucro para que a gente pudesse tornar o nosso resultado menos cíclico, tá? Acho que a gente tinha digitalizado o Magalu naquele ciclo, mas a gente basicamente ainda tinha, mesmo no online, boa parte do resultado vindo do lucro bruto da compra e venda de mercadorias de eletroeletrônico. Então, a gente tinha essa altíssima dependência de um varejo de 1P. Ele era multicanal, mas ainda é uma dependência muito grande do varejo de 1P de uma categoria específica. E nesse ciclo do ecossistema, nós nos esperamos muito nos modelos das empresas chinesas, Tencent, Alibaba, na época eram os dois ecossistemas que despertaram mais nossa atenção. Nós fizemos um trabalho forte de fazer várias aquisições, né, diversificação de resultados, então adicionamos Netshoes, Kabum ao nosso portfólio, compramos compramos 5 empresas de logística que se transformaram na Magalog, compramos uma fintech grande e outras processadoras de pagamento menores que se tornaram o MagaluPay.
Fizemos uma série de movimentos, né? Lançamos o Magalu Ads, a Magalu Cloud, né? Uma série de movimentos aqui para conseguir apresentar resultados mesmo no ciclo negativo de alta de juros, tá? Que a gente nunca conseguiu no passado. Eu, quando assumi a companhia em 2016, 2015 tinha sido um ciclo de alta de juros, e naquele ano de 2015 a gente teve um resultado negativo, justamente porque os juros tinham saído de 7 em 14 para 15, para 14 em 2015, né? Então, um ciclo de juros alto. Sempre o nosso negócio, a gente pode ver até pelas empresas que operam no setor, quando tem um ciclo de alta de juros, você tem um volume grande de empresas que entram em concordata, mesmo empresas grandes, ou recuperação judicial, ou recuperação extrajudicial. Essa é a realidade da categoria Core. É uma categoria que a gente gosta muito, está há 67 anos, sabe operar, já passamos por várias ciclicalidades econômicas, mas eu tinha um desafio aqui junto com o meu time, nesse ciclo da criação e consolidação do ecossistema, de tornar o resultado menos cíclico. E assim como a prova de fogo, né, do ciclo da digitalização foi crescer a nosso faturamento, mesmo com lojas físicas fechadas, e a gente se comprovou, a prova de foco desse ciclo é dar lucro mesmo com juros altos, tá? E é exatamente isso que a gente apresentou no último trimestre do ano e no ciclo da companhia como um todo. No próximo slide, por favor, vocês podem ver que o ecossistema do Magalu se provou, né? A gente teve aqui um crescimento de margem de EBITDA significativo no ano inteiro. A gente apresentou primeiro o quinto trimestre seguido de lucro líquido, né, num contexto de juros altos, tá? Quando a gente começou o ano passado, a gente já tinha mostrado recuperação de resultados no quarto de 2023 e apresentamos essa recuperação em todos os trimestres do ano atestado, fechando o ano de maneira positiva. Mas quando a gente começou o ano de 2024, as perspectivas nossas, né, eram e assim, era o boletim da Focus dizia que era fechar o ano com 9,5% de Selic, né? E, na verdade, a Selic não só não foi 9, como foi para 13, ela aumentou, né? Mesmo com esse aumento de juros, né, que tende a continuar acontecendo nesse ano, a empresa apresentou um crescimento de resultado muito grande. Eu queria destacar o valor anual. A gente cresceu o nosso EBITDA em 40% no ano anterior, 39% para ser mais preciso. Fechamos EBITDA com 3 bi, que um pouco acima até do consenso do início do ano para os nossos resultados. Conseguimos reduzir a despesa financeira, né, num ano que teve aumento de Selic, e apresentamos um lucro líquido ajustado de 277 milhões. O lucro líquido contábil foi até maior, mas, enfim, ajustado, tirando fatores não recorrentes, 277 milhões, recompondo um resultado que tinha sido negativo de 550 milhões em 2023. Então, um salto muito significativo, inquestionável, um trabalho muito consistente de todas as áreas da empresa, de todas as subsidiárias, né? As empresas, né, desde o Magalu Pay, a Luizacred, passando por Kabum, Netshoes, passando pelo Eds, que já está contribuindo com o nosso resultado, o 3P, que melhorou bastante a sua rentabilidade, um P que conseguiu recompor todo o DIFAL que a gente perdeu em 2023 e que era um trabalho hercúleo recompor o DIFAL do 1P. A gente perdeu 5 pontos de margem no P do Magalu, perdemos 7 pontos de margem no P da Netshoes, perdemos 9 pontos de margem no P da Época. Então, acho que foi um trabalho espetacular da companhia, que estava totalmente focada para retomar o nosso nível de rentabilidade. A gente sempre gostou de trabalhar com lucro, time vindo de 2 anos difíceis, 22 e 23, de resultado negativo, e era uma questão importantíssima para comprovar o sucesso do nosso ciclo, mas também para o nosso time como um todo recuperar os nossos resultados. E eu queria destacar também geração de caixa operacional. Praticamente 100% de conversão do EBITDA em caixa, 3 bi de EBITDA convertido em 3,1 bi de caixa operacional. O Roberto Bellissimo vai falar mais sobre isso na parte dele. Eu queria destacar duas coisas, assim. Acho que uma primeira é capital de giro, uma gestão muito eficiente, competente do time do Fabrício Garcia em relação ao capital de giro, os nossos estoques, que também foi uma gestão muito competente das nossas subsidiárias, Netshoes, Kabum, todos com muito controle de estoque e de capital de giro em geral. Mas também eu queria destacar o nosso trabalho de monetização de créditos tributários, tá? Que acho que foi um dos highlights aí do ano,
É um trabalho que é complexo, que envolve aí tanto os jurídicos como as áreas operacionais da companhia, a área financeira. Então, também é um trabalho muito bacana aí de conseguir reduzir, né, e monetizar os nossos créditos tributários que estavam no nosso balanço. Enfim, eu acho que é um trabalho muito bacana, muito focado, mostrando aqui a consistência dos nossos resultados e da nossa operação. Pode passar, por favor? Mesmo com todo esse feito, a gente ganhou praticamente 2 pontos de margem EBITDA, saiu de 5,8 para 7,8. Assim, eu acho que é muito difícil ver um varejista num ano ganhar 2 pontos percentuais de margem EBITDA de um ano para o outro. Mesmo com todo esse esforço de ajuste de margens e de rentabilidade, a empresa ainda assim cresceu. Ainda assim cresceu um dígito médio no ano de 63 para 65 bilhões de reais. Nós temos um GMV de 65 bilhões de reais, 46 bilhões de reais no e-commerce, né? Somos um dos players mais relevantes do e-commerce brasileiro. E aqui a gente teve um destaque muito grande no ano, que foi os quase 20 bi de lojas físicas, com um crescimento aí de 12% de mesmas lojas no ano, 10% no total. A gente fechou algumas lojas no final de 2023, mas o crescimento de same-store sales no ano foi de 12%, no quarto tri de 8%. Pode passar, por favor. Eu queria destacar também um trabalho muito competente do nosso time de operações, também liderados aí pelo Fabrício Garcia, que vai poder responder suas perguntas mais para frente. Mas, assim, estamos num momento muito bom. A gente teve um momento difícil em loja física em 2021, né? A ressaca da pandemia. A gente teve um trimestre que eu me lembro que a gente reportou menos 18% de same-store sales negativo, né? Menos 18%. No terceiro TRI de 2021, a gente nunca tinha reportado um negativo. Lembro que o mercado questionava bastante a nossa estratégia de loja física, dizendo que loja física era um negócio do passado, queria acabar, que era uma âncora para o nosso futuro, que era um problema estratégico para a companhia. E hoje a loja estratégica, a loja física tem se provado um canal não só rentável, como fundamental também do ponto de vista do resultado do online. Eu vou falar um pouco mais para frente. Mas um trabalho muito bom, a gente manteve nossos investimentos, mantivemos a equipe de campo motivada, mantivemos o time intacto, continuamos a investir em tecnologia para melhorar os processos de loja, especialmente os processos de entrega de loja, retirar loja, ship from store, mas também os processos de nível de serviço de loja, caixa móvel, caixa rápido. Fizemos uma série de investimentos e trocamos o POS da loja também para um sistema muito mais investido. Ou seja, mantivemos o investimento na loja, mesmo quando o mercado estava cético em relação a ela. Estamos colhendo esses frutos agora e vamos continuar colhendo, olhando para frente. Não só, e agora essa é a grande novidade, para o formato do próprio Magalu, mas também, pode passar, por favor, nós começamos um processo que eu acho que nesse último ano do ciclo do ecossistema, que agora em 2025, eu acho que ele é muito simbólico, que é a abertura de lojas físicas das empresas do grupo, né? A gente abriu a loja da Kabum no ano passado, e uma loja que a gente abriu aqui no nosso ponto da Marginal do Tietê, na nossa mega loja na Marginal do Tietê. Essa loja é um sucesso absoluto, né? Atrai milhares de compradores no ano, tem sido um sucesso de resultado super importante em todos os aspectos para a marca da Netshoes, da Kabum, e a gente replicou isso agora na semana passada, na semana retrasada, ou melhor, com a abertura da primeira loja da Netshoes em 20 anos, que também nós abrimos no mesmo ponto aqui. A gente acabou ocupando, né, todo o imóvel lá, e é um outlet da Netshoes, que também tem sido um sucesso estrondoso, filas e filas de carro. Tivemos que abrir um novo estacionamento lá. Então, acho que a gente está se provando assim que o nosso sucesso do ciclo anterior se baseou muito na multicanalidade. A gente é vencedor no P do Brasil, muito em função de ter a opção de retirar a loja, de retorno na loja, de ship from store, de comprar e retirar na loja. Então, esse é um diferencial do Magalu que agora a gente quer replicar para as outras marcas do grupo. E em breve nós vamos ter num ponto icônico do varejo brasileiro, que é o Conjunto Nacional, a loja que era a antiga loja da Livraria-Cultura do Conjunto Nacional. Nós vamos ter um espaço do Magalu, do ecossistema do Magalu, com absolutamente todas as marcas do grupo. Não só Netshoes e Kabum, como é o caso aqui da loja da Marginal do Tietê, mas incluindo também Época Cosméticos, também a estante virtual. Enfim, estamos assim bem animados
com essa experiência e temos muita convicção, pelo sucesso recente das lojas que a gente inaugurou, que esse é um caminho sem volta, a gente replicar e aumentar o número de lojas físicas dessas marcas do grupo, porque multicanalidade sempre foi e continuará sendo o diferencial do Magalu e um diferencial estratégico, que acho que ninguém sabe operar loja física igual o Magalu, né? E acho que a gente tem no ambiente de loja física uma competição bem menos, enfim, bem menos aguerrida aqui do que nós estamos vendo no mundo online. Queria destacar o mundo online, né? E eu queria, sobre o mundo online, fazer alguns destaques importantes, tá? Continuamos aí com a liderança nas categorias de tickets acima de R$ 1.000 e estamos fazendo trabalhos assim bem significativos para ampliar essa liderança. A gente lançou o fulfillment do Magalu no ano de 2023, a gente dobrou a participação dele, eu vou falar um pouco mais dele daqui a pouco, nesse ano passado, mas acho que um dos diferenciais dele é que ele tem a possibilidade do seller estocar produtos de rodo, né? Produtos de volume cúbico maior que nenhuma outra operação do Brasil tem. Então, a gente consegue fazer fulfillment de linha branca, de imóveis, vai ser um diferencial muito grande. Então, acho que acima de R$ 1.000 a gente continua focado em ganhar market share e crescer esse negócio para frente. O fulfillment certamente vai ser uma parte importante. Mas eu queria destacar alguns pontos, né? Justamente em relação ao fulfillment, a gente começou em 2023, lançou ele um pouco depois, né, das outras opções de mercado, mas a nossa ideia em relação ao fulfillment era, como eu falei um pouco anteriormente, era replicar a experiência da multicanalidade no fulfillment. Então, o fulfillment que a gente lançou é um fulfillment multicanal. É um fulfillment que os sellers estocam os produtos exatamente nos mesmos centros de distribuição do nosso 1P. E o consumidor pode optar pelas mesmas possibilidades de envio do que quando ele compra num P, quando ele comprar num seller de fulfillment, porque ele pode, por exemplo, retirar na loja, né? Então, a gente tem o crescimento de 12% para 24% do total dos pedidos do 3P no fulfillment. São mais de 4.000 sellers que estão estocando aqui. O nível de serviço é 95%, já são 9 CDs e é bem difícil conseguir autorização em cada estado aqui para conseguir operar e fazer essa operação do ponto de vista fiscal funcionar para o seller e para a gente também, mas a gente conseguiu expandir de 4 para 9 CDs aí no ano passado. E acho que o benefício do fulfillment, além do aumento de 2 vezes da conversão, que eu vou falar mais para frente, que é o tema do ano, ele também ajuda num ponto que foi um ponto focal, né? Todo ano a gente tem um tema do ano, e o tema do ano passado para o Magalu era o tema de aumento de nível de serviço. A gente falava Canta Magalu, né? A gente tinha vindo de ciclos aí que o tema do ano, um foi a simplificação operacional, que era basicamente integração e conexão das companhias adquiridas com o nosso negócio e que a gente fez muito bem sucedido. Tivemos um ano que foi o ano da rentabilização, que a gente foi muito bem sucedido também. O ano passado, a gente queria aumentar o nosso NPS para o nível que é benchmark global, na verdade. A gente aumentou o NPS corporativo da companhia de 67 para 77, é um nível muito acima das operações locais, tá? E boa parte desse crescimento de 10 pontos do NPS do ano veio do 3P, tá? Então, a gente fez um trabalho muito forte, claro que o fulfillment contribuiu bastante com isso, e o NPS do 3P aumentou de 55 para 71, né? 70, um pouco, praticamente 15 pontos percentuais aí de aumento no ano como um todo, e ajudou a companhia a subir bastante. O atual nível do NPS do 3P é de 70, mais o NPS do 1P de lojas é 83. Ou seja, quanto mais o fulfillment aumentar a participação no negócio total da companhia, mais esse número vai evoluir, a gente vai chegar em NPS aí corporativo, que é muito difícil, acima de 80, olhando para frente. Então, fizemos um trabalho que não envolveu só o fulfillment, teve vários trabalhos aí em relação a facilitar o cancelamento para o consumidor, possibilitar com que ele possa devolver o produto que ele comprou, cancelar e devolver o produto em todas as nossas lojas, não ter que mandar para a agência dos Correios. A gente fez um trabalho muito forte com reputação de seller, a gente chegou a desligar 40.000 sellers no ano passado com reputação baixa, novas opções de pagamento. Realmente a gente focou bastante em nível de serviço, na logística, reduzimos o prazo de estorno de pagamento, uma série de trabalhos aqui. Quando a gente
coloca um tema no ano, a gente foca bastante nele e sempre, sempre o resultado desse foco da companhia, do nosso time, que é muito engajado, acontece. Tenho certeza que vai acontecer também esse ano. Eu vou falar um pouco do tema do ano mais para frente. Eu acho que o outro destaque que eu queria dar para a nossa operação online foi a parceria estratégica Magalu e Alibaba, que a gente anunciou em junho. Em menos de 6 meses, a gente colocou ela no ar, uma complexidade enorme, né? Já o próprio Magalu, complexo pelo tamanho da companhia, o número de sistemas que a gente tem que trabalhar, mas para o Ali Express também complexo, ele tem basicamente a mesma plataforma no mundo todo, então fazer uma adaptação local específica para o Brasil já envolveria também uma quantidade de pessoas muito grande lá, e a gente conseguiu fazer isso em tempo recorde, lançar no ar, tanto o Magalu vendendo nossos produtos lá nos canais dele, com muito sucesso, como também colocando sellers chineses através da linha Choice, do AliExpress aqui na nossa plataforma, que é o Marketplace, ampliando bastante a nossa categoria de diversificação, com potencial, obviamente, de levar essa parceria mais para frente, outras questões como, por exemplo, logística, olhando para frente. Mas estamos, assim, bem satisfeitos em conseguir colocar isso no ar e com a evolução que nós temos observado também dos negócios. Queria destacar, e logo, logo eu já passo a minha palavra para o Roberto, também acho que dois outros pontos importantes que contribuíram bastante aí com a nossa rentabilidade, né, e que tem potencial de continuar contribuindo olhando para frente. A gente acha que ainda não está no teto da nossa margem de EBITDA, ainda tem potencial de crescer e de monetizar mais os nossos 65 bi de GMV, especialmente os 46 bi online. Um é o Magalu Ads, tá? A gente teve um ano extremamente produtivo, né? E com muitas entregas aqui do time do Magalu Ads, agora com a liderança da Célia Goldstein, que a gente trouxe no início do ano passado, que montou um time de altíssimo nível, né? Tanto comercial, como reforçamos aí nossos times de produto também. A gente teve aí, principalmente do ponto de vista de plataforma e produto, melhoras muito significativas, melhoria no algoritmo, performance, usabilidade do Ads para os anunciantes, início do modelo self-service para grandes clientes, então eles não precisam agora nem falar com uma empresa, com alguma pessoa, um profissional do grupo para fazer os seus anúncios. Aprimoramos bastante o produto de display, dobramos a receita de ads em relação ao ano anterior, aumentamos 15% o número de anunciantes key accounts, né, e continuamos com o número de visitas muito alto. Então, a gente tem um potencial ainda muito grande. Ele já contribuiu para aquele aumento de margem EBITDA que a gente anunciou aí com os resultados do ano, mas acho que a tendência é que como boa parte dessas entregas foram no segundo semestre do ano passado, que isso se dê ainda de maneira mais expressiva nos próximos anos, nesse especialmente, tá? Queria destacar também, o Beto vai falar mais detalhadamente, mas eu não posso deixar de destacar, né, o aumento do resultado de todas as operações que estão embaixo do guarda-chuva do Magalu Pay, tá? Antigo Magalu Bank, mas agora a gente está falando Magalu Pay por questões aí de regra do Banco Central, não pode falar Bank, então vou chamar de Magalu Pay. Nós tivemos aí um resultado extraordinário, excepcional da Luizacred, né, com ROI muito acima da média de mercado. O Beto vai falar sobre esse ROI no quarto trimestre, mesmo com a capitalização dando um ROI muito alto no trimestre, em índices de inadimplência que estão all-time low, né? A gente conseguiu uma autorização do Banco Central para operar uma instituição financeira que estava há 1 ano e meio em trâmite regulatório, e conseguimos essa aprovação aqui no mês passado, que é a instituição financeira, que vai ser a instituição financeira do MagaluPay, que deve operar os produtos que não estão na Luizacred, como, por exemplo, o CDC, especialmente o crédito direto ao consumo, tanto de lojas quanto na operação online, que a gente anunciou no ano passado. Tivemos aí um ano muito positivo da nossa subadquirência do MagaluPay, do nossa processadora de pagamentos, que subadquirência, que teve aí um ano também muito positivo de resultado, e também o consórcio Magalu e a operação de seguros do Magalu, que teve um ano muito bom. Todos eles contribuindo muito significativamente para o aumento de 2 pontos percentuais do nosso EBITDA do ano passado. Acho que com a inadimplência absolutamente controlada, com o ROI que está acima de 30, não tem o porquê da gente não acelerar mais crédito, tá? Então, a gente, um pouco
da autorização do Banco Central, tem eficiência fiscal aqui na questão de levar o CDC para a financeira, mas tem também a possibilidade da gente expandir mais crédito, tanto via cartão de crédito quanto via CDC também. Os índices de inadimplência estão há muitos trimestres muito baixos, está reconfirmando aqui que chegou a hora da gente acelerar o crédito e ele vai ser uma das alavancas de crescimento olhando para frente, sempre com todo o cuidado do mundo, né, gente? Que a gente sempre tem bastante nessa operação. Pode passar. E agora eu passo para o Roberto para detalhar as questões financeiras e depois eu vou falar um pouquinho das nossas perspectivas para 2025 e abro para as perguntas. Obrigado, Fred. Bom dia a todos e obrigado também por participarem da nossa conferência de resultados. Vou começar reforçando aqui os principais destaques do trimestre. Pode passar, obrigado. Então, reforçando, né, vendas totais de 18,4 bilhões nesse trimestre, um crescimento de 3%, destaque para as lojas físicas, com same-store sales de 8%. Novamente, alcançamos uma margem bruta acima do patamar de 30%, praticamente estável em relação ao mesmo trimestre do ano passado, mas uma margem, né, de novo, bastante elevada. Alcançamos um EBITDA nesse trimestre de praticamente 850 milhões, com uma margem de 7,8%. Um lucro líquido, né, ajustado, recorrente, na casa de 139 milhões. De novo, o lucro líquido contábil, incluindo resultados, né, não recorrentes, foi de 295 milhões no trimestre. No nível do EBITDA, não tivemos despesas não recorrentes relevantes. A maior parte dessa diferença aqui entre o lucro recorrente e o lucro contábil está na linha de imposto de renda, créditos de imposto de renda e contribuição social, nas subsidiárias, nas coligadas, nas empresas que a gente adquiriu. Nesse trimestre tivemos uma geração de caixa de 2,1 bilhões, uma geração muito forte, terminando o ano com uma posição de caixa total de quase 8 bilhões. Quando a gente fala do ano como um todo, a gente vendeu 65 bilhões, né? Um crescimento de novo da ordem de 4%, com destaque para as lojas físicas que apresentaram same-store sales na casa de 12%. E a margem bruta mais alta ainda, na casa de 30,6%. No ano como um todo, a gente expandiu a margem bruta, né, em 1,4 ponto percentual, o que contribuiu bastante para esse EBITDA de 3 bilhões, margem de 7,8%, e para o lucro líquido de 277 milhões, lucro líquido ajustado no ano, e aqui considerando também, né, a diluição de despesas, a melhoria do resultado da Luizacred e a redução também das despesas financeiras. Quando a gente fala de novo do lucro líquido contábil, a gente chegou em quase 450 milhões, incluindo ganhos tributários, principalmente na linha de imposto de renda e contribuição social novamente. E a geração de caixa do ano, mais de 3 bilhões, terminando de novo com 8 bilhões na posição de caixa, mais recebíveis do final do ano. Passando em frente, só para detalhar um pouco mais, nesse trimestre, nossa margem bruta ficou praticamente estável, né, variando 0,2 ponto percentual. De novo, no quarto trimestre do ano passado, a gente já tinha feito uma elevação muito grande da margem bruta, né, então a base já estava mais comparável, a gente já tinha terminado o repasse do DIFAL e elevado, né, as margens como um todo. Mas o destaque aqui nesse trimestre foi a diluição de despesas operacionais, né? O SG&A contribuiu com 0,3 ponto percentual. De novo, a gente tinha destacado isso no último trimestre. Nesse trimestre, novamente, a gente manteve as despesas operacionais praticamente estáveis, né, em relação ao ano anterior, cresceram aproximadamente 1%, mesmo considerando, né, o crescimento de vendas maior e uma inflação maior. Isso é muito fruto do trabalho da empresa toda na gestão de despesas operacionais. E o destaque aqui para a Luizacred, que contribuiu com 0,6 ponto percentual. Nos anos anteriores, né, a Luizacred puxava a nossa margem EBITDA para baixo e esse ano foi um destaque, especialmente nesse trimestre, contribuindo para a margem EBITDA e explicando, né, a maior parte desse aumento de 7,2 para 7,8
na margem EBITDA. Quando a gente olha no ano como um todo, no próximo slide, a melhoria foi em todas as linhas, né? O aumento de 2 pontos percentuais passou por margem bruta, passou por diluição de despesas operacionais, passou pela equivalência patrimonial da Luizacred e tudo mais. Então, foi um resultado muito consistente, muito completo. No próximo slide, a gente fala um pouco mais sobre capital de giro. E aqui, de novo, queria destacar a evolução do capital de giro. Nesse último trimestre, ele contribuiu com a geração de caixa em R$ 1 bilhão. A geração de caixa no TRI foi de 2 bilhões, 1 bilhão vindo do capital de giro, mas teve outro, né, 1 bilhão e 100 que veio, principalmente do EBITDA e de outras melhorias na recuperação de impostos, por exemplo, também. E quando a gente olha em 12 meses, a gente também evoluiu o capital de giro em praticamente 400 milhões, também contribuindo para a geração de caixa operacional. Quando a gente fala de despesas financeiras, a gente mostra aqui uma diluição muito consistente, né, das despesas financeiras todos os trimestres, mesmo no último trimestre com o CDI voltando a subir, a gente diluiu despesas financeiras novamente, chegando num patamar aqui de 3,6% sobre a receita líquida. A gente sempre falou que um dos indicadores importantes que a gente persegue não é um guidance, mas é um dos nossos objetivos, né, que é despesa financeira sobre EBITDA. No último trimestre, a gente tinha chegado em praticamente 50%. Nesse trimestre, a gente reduziu mais ainda, trouxe para um patamar já próximo de 45%. E isso muito fruto da redução do endividamento, da geração de caixa operacional, da melhoria nos meios de pagamento, com destaque para o crescimento do Pix, da venda com juros, da venda no CDC e tudo mais. E quando a gente olha no ano como um todo, a redução foi de mais de R$ 500 milhões, de praticamente 2 bilhões de despesas financeiras para 1,5 bilhão. Então, a melhoria no resultado total veio praticamente 1 bilhão do EBITDA e praticamente 500 milhões das despesas financeiras, uma evolução de resultados, como o Fred comentou, muito significativa no varejo em tão pouco tempo. Quando a gente, passando para o próximo slide, a gente fala da geração de caixa do trimestre. Então, no trimestre, a gente elevou nossa posição de caixa em 1,3 bilhão, com a geração de caixa operacional de 2,1 bilhões, menos os investimentos, menos o pagamento dos aluguéis, né, juros e principal sobre o arrendamento mercantil. Recompramos debêntures no mercado secundário, pagamos juros e, mesmo assim, aumentamos bastante a posição de caixa no final do ano. E no próximo slide, a gente comenta um pouco mais sobre como a gente vê a geração de caixa do ano como um todo. De novo, a gente parte de um fluxo de caixa das operações de 3,1 bilhões. Como o Fred comentou, a conversão do EBITDA em geração de caixa foi extremamente alta. E lembrando aqui que entre os dois a gente já inclui o custo dos contos recebíveis. Desconto de recebíveis, ele é despesa financeira no P&L, mas no fluxo de caixa das operações ele está no operacional, porque ele está relacionado ao contos a receber. E a desconto de recebíveis foi da ordem de 900 milhões o ano passado, e a gente compensou todo esse custo do desconto de recebíveis com a melhoria do capital de giro que a gente mostrou, com a monetização de impostos e outros ativos que estavam até no longo prazo. Então, essa é uma das nossas metas, né, que a gente tem conseguido para converter EBITDA em geração de caixa. Depois dessa geração de caixa, a gente tem um investimento da ordem de 700 milhões, teve o aporte de capital na Luizacred e outras subsidiárias aqui menores da ordem de 600 milhões, e a conta de arrendamento mercantil da ordem de 800 milhões. Então, após todos esses eventos, a gente teve uma geração de caixa livre de 1 bilhão, e não fosse o aporte de capital na Luizacred, que foi um evento, né, de certa forma, não recorrente, a gente teria um fluxo de caixa livre de 1,5 bilhão de reais no ano de 2024. E depois dessa geração, a gente tem uma despesa aqui de juros, né, sobre os empréstimos, da ordem de 600 milhões, sobrando, né, bastante fluxo de caixa aqui
para o pagamento das dívidas também. Então, no ano passado, a gente teve o aumento de capital privado de 1.250 e pagamos 2,8 bilhões, reduzimos, né, o saldo da dívida bruta total em quase 3 bilhões, o que é muito significativo. Resumindo aqui, no ano como um todo, nossa posição de caixa total passou praticamente de 9 bilhões para 8 bilhões, uma diminuição de praticamente 1 bilhão, mas reduzindo 3 bilhões em dívida total, né? Então, a gente melhorou muito a nossa posição de caixa líquido, que é o que a gente mostra no próximo slide. E só antes de falar do caixa líquido, a gente mostra aqui que esse fluxo de caixa das operações de 3,1 bilhões foi o melhor da história, exatamente igual ao de 2020, que foi o ano da pandemia. Só que naquela ocasião, a grande parte daquele fluxo de caixa das operações era gerado pelo crescimento das vendas e pela variação do capital de giro, que de certa forma foi devolvido quando as vendas desaceleraram. Essa geração de caixa agora ela é muito mais sustentável, porque ela vem de novo da rentabilidade da própria operação. É, e quando a gente olha de novo o caixa líquido, a gente ampliou o caixa líquido em 1,6 bilhão para uma posição de 3,3 bilhões. No próximo slide, a gente mostra exatamente o que é essa posição. São 7,9 bilhões de caixa mais recebíveis líquidos já a valor presente, menos uma dívida total de 4,6 bilhões, perfazendo aqui 3,3 bilhões de caixa líquido, né? Do lado direito a gente mostra a redução da dívida bruta e também o alongamento da dívida que a gente concluiu no final do ano passado, passando 2 bilhões que venciam em 2025 e 2026 para 2027 e 2028. Então, hoje nossa dívida está bem distribuída ao longo dos próximos 4 anos. Por fim, falando da Luizacred, um super destaque, o resultado da Luizacred nesse trimestre, a inadimplência caindo de forma significativa, o NPL acima de 90 dias, o NPL abaixo de 90 dias, num nível historicamente muito baixo. As provisões, né, diminuíram no resultado praticamente 20%. Com o aumento de capital, a gente reduziu também o custo de funding em praticamente 30%. Com isso, o lucro líquido da Luizacred, que já estava em evolução, chegou num patamar recorde de 145 milhões no trimestre, praticamente 300 milhões no ano, uma evolução de praticamente 400 milhões no ano, revertendo o resultado de 2023. E tudo isso voltando a crescer já um pouco a carteira de crédito, que superou os 20 bilhões, e aumentando bastante também o nível de provisionamento e a cobertura chegando a quase 160%. E, de novo, atingindo um ROI no trimestre acima de 30%. Então, super capitalizada e super preparada para acelerar o crescimento nos próximos trimestres e anos. Com isso, obrigado e eu devolvo a palavra para o Fred para a conclusão. Obrigado. Bom, obrigado, Beto. Acho que vou terminar aqui antes de abrir para o Q&A, dando rapidamente o cenário aqui desse ano e um pouquinho para frente. Acho que, como a gente vem comunicando de maneira bastante consistente com o mercado, o nosso foco nos últimos anos ele foi quase que exclusivo em melhoria de rentabilidade. Embora a gente tenha trabalhado também outros tópicos, como simplificação operacional, com a integração das empresas adquiridas, e também o nível de serviço para os clientes, especialmente no último ano, mas assim, foi uma agenda muito de foco, sobretudo em aumento da rentabilidade, né, da companhia. E acho que esse ano, né, que é o último ano do ciclo do ecossistema, a gente vai continuar olhando, né, para o aumento da rentabilidade. A gente acha que a gente não chegou no nosso teto de margens ainda, de monetização dos nossos 65 bi de MV. A gente vai continuar a dar um foco nele, mas esse ano a gente começa a olhar um pouco também para a venda. O desafio que a gente tem, especificamente para 2025, é que ainda é um ano que os custos, principalmente as despesas financeiras, tendem a continuar aumentando, né? Por conta dos juros. Os juros tendem a aumentar,
enfim, o consenso hoje é para 15, eu acho que é um consenso meio que razoável, difícil os juros não continuar subindo para frente. Então, eu falo assim, mas só que a demanda continua forte, né? Se a gente olhar hoje, a gente está numa situação praticamente de pleno emprego, índice de desemprego muito baixo. Acho que quase todos os benefícios e salários estão no nível de indexação alta, então você tem a reposição inflacionária mais um ganho real de boa parte dos salários, né, e dos benefícios que são despejados na economia. Então, não tem por que de ser muito pessimista em relação a consumo, a demanda. E eu tenho falado que não é difícil vender, o difícil é vender e dar lucro, né? Eu acho que esse é o desafio, acho, de qualquer CEO de empresa de varejo. E principalmente empresa de varejo tem que dar lucro. Tem alguns concorrentes que não precisam dar lucro porque tem a casa matriz para mandar o dinheiro quando tem a queima de caixa anual. No nosso caso, a gente tem que dar o resultado, tem que dar lucro, independente do cenário. Então, nesse cenário, a maneira da gente voltar a equilibrar aqui rentabilidade com crescimento é através de olhar um índice muito importante para o mundo digital, que é o índice de conversão, tá? Então, assim como tivemos o Monetiza Magalu, foco em rentabilidade, Simplifica Magalu, simplificação operacional, Encanta Magalu, que foi o foco que eu falei do ano passado de melhoria do NPS. Esse ano, o índice que vai convergir mais o foco de todo o nosso time operacional, isso envolve praticamente todas as áreas da companhia, vai ser o índice de conversão. Nós temos centenas de milhões de visitas aqui no Magalu, quase 500 milhões de visitas ano em todo o ecossistema do Magalu, sem contar as visitas de loja, que são muitas também. E a gente quer aproveitar melhor essas visitas. Então, acho que a maneira de responsavelmente voltar a olhar crescimento, mas sem abrir mão de rentabilidade, é aumentando a conversão. E não necessariamente aumentando os gastos em marketing, tá? Então, aqui é um foco muito grande que nós vamos ter. O foco na conversão, ele é muito mais amplo do que se parece. Então, aqui os trabalhos estão sendo feitos, primeiro em visita, né? Gerar visita de qualidade, né? Aqui tem a construção e implementação de algoritmos complexos de atribuição, algoritmos complexos de incrementabilidade, que envolve aí um trabalho de MarTech muito forte. Usabilidade, melhoria de filtro, busca, melhoria da UX em geral, melhoria da página de produtos, mais informações na página de produto, indexação em geral. Agora a gente tem que começar a indexar não só para os buscadores, mas nós temos que indexar também para os LLMs, né? Para os chats. Então, tem uma série de trabalhos aqui sendo feito em relação a isso. Outro ponto importante é a oferta, né? A variedade de produtos, né? E do produto certo, que também não adianta ter um monte de oferta, a gente tem 80 milhões de ofertas com preços muito altos ou com prazos muito ruins, né? Então tem que ter a variedade com o anúncio certo, né? E meios de pagamento, eu já falei aqui de crédito, a gente lançou crédito digital, mas uma série de questões, 2 cartões MyPix, meio de pagamento, facilitar um meio de pagamento para conversão do checkout. Então existe um trabalho aqui. Obviamente, em cima disso tudo, tem o básico, que é o melhor prazo, o melhor preço e o menor frete, né? Agora, fazer isso tudo de uma maneira sofisticada, sem abrir mão de margem, esse é o grande desafio do nosso ano, mas eu tenho certeza que a equipe, como todos os anos que a gente coloca o tema, a gente consegue implementar, a gente vai conseguir também. O desafio dessa agenda é que essa é uma agenda muito, muito tecnológica, né? E acho que em função, e é um desafio que não é de curto prazo, acho que se a gente olhar para frente, né, nas empresas, acho que de qualquer segmento, mais e mais processos manuais, né, mais e mais decisões que são decisões humanas vão ser automatizadas e vão ser decisões que vão ser tomadas de maneira automática por sistemas de software, por algoritmos, e por modelos de inteligência artificial. Então, com AI, acho que isso ainda mais. Então, acho que mais e mais empresas vão passar por um processo muito forte de automação, e é por isso mesmo que a gente acabou de anunciar uma grande mudança na nossa estrutura, que é a fusão de duas vice-presidências da companhia, uma que era responsável pela área de tecnologia da companhia, outra que era responsável pelos canais digitais da companhia, em uma única, né? E o André Fatala, que era o nosso CTO e que era o responsável por que é o responsável por toda a nossa tecnologia, que assume também a área de negócios digitais,
tá? A gente funde essa estrutura porque a gente acha que essas equipes têm que estar absolutamente integradas. A gente não vai evoluir, por exemplo, na agenda de conversão se a gente não evoluir na automação dos nossos processos, na implementação de modelos de inteligência artificial, em algoritmos sofisticados para precificação, algoritmos sofisticados para definição de frete e prazo de entrega, né, modelos de incrementabilidade, modelos de atribuição. Então, tinha uma necessidade de ter essas equipes mais juntas, trabalhando de maneira mais integrada. Né? E para reforçar o time e esse grande desafio do Fatala, a gente trouxe dois líderes extremamente experientes, de altíssima qualidade aqui para o nosso time. O Ricardo Garrido, que hoje está participando do nosso primeiro call de resultados aqui, que vem de uma experiência longa aqui no mercado, mas especialmente 9 anos aqui na Amazon, nos últimos 5 anos tocando o Marketplace da Amazon, quase 5 anos tocando o Marketplace da Amazon. E a Marielle Paiva, que vem para assumir a nova diretoria de Growth, que a gente não tinha, focado aí nessa questão de visitas, né? Eu falei bastante disso aqui já no último slide. Nós temos aí um reforço de peso aqui. Já tínhamos feito outras contratações no ano passado para o time de negócios digitais, né? Enfim, o Kael, que está tocando a área comercial, o Raul, que está tocando a parte de cross-border e plataforma, enfim, uma série de estruturas, a própria Célia para a Eds. Então, estamos aqui com um time bastante reforçado. Eu tenho muita convicção de que nós estamos com um time de altíssima capacidade de entrega comprovada aqui para a gente continuar a evoluir aí nesse ano e vencer os desafios, né, de que qualquer empresa operando no Brasil tem para frente. Então, com isso, eu agradeço novamente, né, a atenção de todos vocês e abro para as perguntas. Novamente, todos os nossos diretores vão estar disponíveis aqui para respondê-las. Eu vou tentar distribuir o máximo possível as perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela. Escreva seu nome, empresa e idioma da pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar seu microfone para seguir com a pergunta. A nossa primeira pergunta vem do Gustavo Sendai, da XP Investimentos. Gustavo, por favor, pode seguir. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado aqui pelo espaço. A minha primeira pergunta é se você pudesse detalhar um pouco sobre a equação de crescimento e rentabilidade desse ano, né? Acho que vocês têm diversas iniciativas aqui, próprio iniciativa de conversão, né? A nova licença financeira. Então, se pudessem detalhar um pouco de como é que vocês pensam o crescimento para esse ano entre os diferentes canais, né? Acho que isso ajudaria bastante a gente. E na rentabilidade, principalmente margem bruta, o quanto que vocês enxergam de espaço ainda para melhoria na margem bruta de mercadorias, ou se a melhora para frente deveria ser mais do mix, né, de serviços ganhando espaço na venda e menos aqui da melhora de margem de mercadoria. Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é sobre fornecedores, né? Acho que teve um avanço importante aqui nesse trimestre. Entender se é uma iniciativa pontual, se é uma mudança mais estrutural, né? A gente tem visto outros players comentando de novos entrantes aqui no mercado, que eventualmente com prazos mais agressivos. Então, entender aqui se essa melhora aqui foi mais pontual, mais estrutural para frente. Obrigado. Oi, Gustavo. Muito obrigado pela pergunta. Eu vou responder inicialmente ela, depois eu falo para o Fabrício falar um pouquinho de margem de mercadorias para você e o Beto fala um pouco da questão de fornecedores, tá? Bom, enfim, esse de novo é o último ano do ciclo do ecossistema. Como eu falei na minha apresentação, a gente tem uma série de iniciativas que a gente desenvolveu ao longo do ano, dos últimos anos, que a gente pretende capturar o resultado delas aqui esse ano. Uma delas, sem dúvida, é a questão, todas as empresas aí do guarda-chuva Magalu Pay, incluindo a Luizacred, continuar evoluindo, né, o seu patamar de rentabilidade. Enfim, e a gente lançou o crédito, o CDC digital, no final do ano passado, então ele ganhando participação nas vendas online também vai contribuir bastante. A nossa penetração de crédito no online é muito abaixo de loja e o crédito ajuda bastante o resultado de loja e tende a ajustar também a monetizar, ajudar também a monetizar o resultado online. Então, nós temos algumas margens para se capturar
tanto nessa agenda de crédito para compra online, como também na agenda de aumento da venda de seguros no mundo online, consórcio no online. Então, tem uma série de iniciativas aqui no ambiente do Magalu, do guarda-chuva, né, das empresas que estão no guarda-chuva do MagaluPay, para a gente continuar aumentando margens aqui através dessas operações financeiras. A gente está empolgado. Devemos acelerar o crédito também, dado que a inadimplência está muito baixa, o ROI está muito alto. Acho que não tem nenhuma razão para a empresa não voltar a acelerar o crédito aqui, o que tende a contribuir ao aumento do IPP com o aumento da rentabilidade. Tem o Ads também, que eu já falei, que eu acho uma agenda importante de monetização. Foi um trabalho muito fundacional que a equipe fez aí o ano passado, e aí chegou a hora de colher frutos. Estamos com uma equipe aí muito sênior, comercial, o produto melhorou muito, está recebendo bastante elogios dos anunciantes, né? A gente ainda tem inventário para vender, significativo, umas visitas, não só no Magalu, tem a Netshoes, tem a Kabum, a própria monetização da Lu, que tem sido uma fonte importante, a nossa influenciadora digital, acabou de fazer umas campanhas aí no Carnaval para Uber, né? Já fez para WhatsApp, fez campanha também para Amistel, enfim, estamos monetizando até a nossa personagem digital, nossa influenciadora digital Lu. Então temos ainda muito a caminhar no Ads. Vai ter também a questão do Ads para a loja física, né? O Retail Media. Então acho que são todos os pontos aqui importantes para crescimento de margem e crescimento de vendas também loja física, né? Como eu falei, nós vamos retomar aqui o processo de aberturas agora com as empresas do grupo, né? Netshoes, vamos estar ao ponto da livrocultura, mas com o sucesso dessa iniciativa, certamente a gente vai estar escalando para as outras questões. Loja física continua muito bem, nós continuamos, né, operando de maneira muito eficiente e continua tendo um potencial de mercado enorme. O nosso share em loja física ainda é baixo em relação ao online. Nosso share no online é maior que o nosso share da loja física, por incrível que pareça. Ainda tem muito ainda para crescer o nosso share e, enfim, estamos aí, continuamos entusiasmados com as possibilidades de loja física, tá? Claro que, no geral da companhia, a gente tem um comp mais difícil, porque nós tivemos um ano bom, principalmente o comp de margem, mas, enfim, acreditamos que a gente ainda tem muito ainda para colher. Sobre margem bruta, Fabrício, se você quiser comentar alguma coisa? Bom dia, Gustavo. Obrigado pela pergunta. Fabrício que está falando. Sobre margem, a gente teve uma evolução muito grande de margem nos dois últimos anos, né? Como o Fred falou, a gente tinha um desafio de aumentar a nossa margem depois de repassar o default, mantendo a nossa margem mais alta do que 2021 e 2022. A gente conseguiu fazer isso, muito bem, aliás. Então, acho que a margem esse ano de mercadoria deve se manter estável, né? A gente não tem nenhum movimento de aumento de preço para fazer. O que é bom também para nós, né? A gente focar bastante na venda aí. E acho que a gente tem oportunidade, sim, como o Fred falou, além do Ads, acho na parte de serviços, né? Que serviços, ele cresce um pouco mais do que a venda em loja física, historicamente, nos últimos anos, e a gente tem uma oportunidade grande em serviços no online, tanto no P quanto no 3P, que vem mostrando uma performance esse ano melhor do que no ano anterior. Então, acho que em relação à margem é isso. Bom dia, Gustavo. E vou complementar aqui sobre a linha de fornecedores que você perguntou. Na verdade, não houve nenhuma mudança relevante de prazos, né, na linha prazos de compras. Existem, sim, alguns fornecedores com prazos maiores, novos entrantes e tudo mais, mas, na média, nosso prazo médio de compras ficou praticamente estável se você ajustar pelo fato de que nesse quarto trimestre, a gente comprou mais do que no quarto trimestre de 2023, né? No final de 23, a gente teve uma dinâmica de redução dos estoques no quarto trimestre, então a compra foi menor, então a gente até na época comentou que a gente também antecipou um pouco pagamentos para certos fornecedores no final de 2023, o que reduziu um pouco o saldo de fornecedores no final de 23. Nesse final de 2024, a gente vendeu mais e também comprou um pouco mais, a gente reforçou um pouco os estoques no final do ano, principalmente porque a liquidação fantástica, né, foi no dia 3 de janeiro esse ano, então foi muito cedo, então a gente acabou recebendo um pouco mais de mercadorias no final do ano. Então, é algo bem específico,
nenhuma mudança estrutural. Acho que na linha de fornecedores a gente já tem um prazo médio de compras bastante saudável, que financia o nosso giro dos estoques. E quanto mais a gente melhorar o giro dos estoques, que a gente acredita que a gente vai fazer bastante esse ano, a gente tem a oportunidade aqui de ampliar esse financiamento entre fornecedores e estoques e gerar mais caixa. Então, a gente continua falando sobre capital giro como um todo, bastante otimista, com uma perspectiva de é, gerar mais caixa, bastante caixa esse ano, vindo dessa relação fornecedores e estoques, principalmente pelo giro dos estoques, de novo, e também pela monetização dos impostos, que vocês viram, né, acelerou no final do ano passado e tende a continuar ao longo desse ano como um todo, né, monetizando um valor de impostos organicamente na própria operação, mais alto ainda do que a gente fez o ano passado. Então, sobre capital de giro, estamos bastante otimistas também. Gustavo. Obrigado. Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, Sandra, pela pergunta. A nossa próxima pergunta vem do Luca, do Banco UBS. Luca, por favor, pode seguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar nossas perguntas. A primeira sobre Luizacred. É, os resultados da Luizacred já vinham melhorando ao longo dos últimos trimestres, mas agora no quarto tri a melhora foi bem expressiva. Então, a gente queria entender como que a gente pode pensar nesses resultados evoluindo em 2025. E a segunda, sobre e-commerce, acho que vocês já chegaram até a abordar um pouco o assunto, mas a gente queria entender também como é que está a cabeça em relação ao trade-off de crescimento e rentabilidade, principalmente no e-commerce para 2025. Obrigado. Luca, muito obrigado pela pergunta. Bom, enfim, Luizacred, eu vou comentar aqui, Beto, não sei se você vai querer complementar, mas enfim, acho que assim, a gente vem melhorando gradualmente o resultado trimestre a trimestre, e chegamos aí com esse resultado com return on equity aí de 30% no final do ano, né, um resultado fantástico, e acho que ele é a base para esse ano agora, né? Eu acho que a gente já tem elementos suficientes para voltar a acelerar o crédito, né? Voltar a acelerar o crescimento é, nessa linha, mas acho que temos perspectivas muito boas aí para o ano, e você vê que o resultado não vem com redução de provisão. Na verdade, a cobertura de provisão aumentou no quarto tri em relação ao quarto de 2023, tá? De 140 para 160, como o Beto falou. Então, enfim, o número está muito sólido, os indicadores estão muito reconfortantes, né? Então, acho que chega um momento aqui da gente pensar em acelerar essa agenda, né? Que eu acho que é isso que é o correto de se fazer nesse momento. Temos que discutir isso no âmbito do Conselho de Administração da Luizacred, mas eu acredito que os números mais do que evidenciam de que essa é uma estratégia segura e correta para o ano, tá? Então, olhando nesse sentido, estamos num bom momento aqui do resultado, e isso tem se comprovado todo trimestre, tá? Lembrando que essa era uma preocupação do mercado um ano atrás, um ano e meio atrás, enfim, e tem sido, assim como loja física era uma preocupação, tem sido dois highlights aqui do nosso negócio. Em relação ao e-commerce, eu acho que a questão da conversão, como você falou, eu já respondi, né? Eu acho que a retomada vem de uma agenda de eficiência, né, e de foco muito grande em aproveitar melhor as nossas visitas, né, e trazer melhores visitas e aproveitar melhor. Então, é uma mudança, é uma mudança de foco, mas que tem bastante cuidado aqui, porque vamos lembrar que a despesa financeira continua pressionada com o aumento de juros, né? Então, a gente tem que trabalhar isso de maneira a crescer com lucro e não crescer em detrimento do lucro. Essa agenda eu não vou aceitar, tá? Então, o nosso trabalho aqui e o trabalho de todo o time é focar nessas agendas de conversão. Eu já citei vários aí das nossas iniciativas em visita, em usabilidade, no checkout, na qualidade, trabalho de qualidade das ofertas, e aí o time
do Fatalo, os times do Garrido, os times da Marielle, os times de várias áreas aqui da companhia vão estar muito voltados para melhorar aí esses componentes. É uma agenda complexa, não é uma agenda simples, é uma agenda que depende muito de tecnologia, mas eu acho que a gente tem todas as condições para evoluir de maneira sustentável, gradual, paulatina, com muito cuidado. Esse continua sendo o último ano do ciclo de ecossistema, e esse ciclo de ecossistema, o foco principal dele é dar lucro mesmo em condições adversas. Então, esse continua sendo o foco da companhia. Super claro, obrigado pelas respostas. Luca, obrigada pelas perguntas. A nossa próxima pergunta vem do Felipe, do Citibank. Felipe, por favor, pode seguir. Bom dia, obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria explorar um pouco mais as mudanças, né, na estrutura de negócios. Vocês já deram detalhes, mas eu queria entender um pouco melhor o que que isso muda em termos de iniciativas de crescimento e alocação de capital entre o online e a loja física. Obrigado. Bom, obrigado pela pergunta. Eu vou começar a falar em relação à alocação de capital, não muda absolutamente nada, né? Eu acho que, enfim, é mais a questão que eu expliquei da integração das áreas de tecnologia com as áreas de negócio digital, então a gente continua focado. Ultimamente, né? Lembrando que nós temos uma operação multicanal, então se eu expando loja física, eu privilegio o online, porque a loja física é um centro de distribuição do online, né, um ponto de retirada, um ponto de apoio. Então, aqui as questões estão muito focadas. Ultimamente, o nosso CAPEX tem sido absolutamente, quase que exclusivamente voltado para a tecnologia. Então, em relação à alocação de capital, não vai mudar nada. Agora, do ponto de vista organizacional e um pouco do que a gente está pensando, eu vou deixar o André Fatala já escrever um pouquinho do que ele está pensando. Está chegando agora, tem muita coisa ainda para definir, mas eu acho que, enfim, ele pode dar um highlight aqui do que é o pensamento dele em relação a essa questão da estrutura. Obrigado, Fred. Bom, obrigado, Felipe, pela pergunta, explicando um pouco sobre a parte de foco que a gente tem em trazer a aproximação da tecnologia para a estrutura de negócios, principalmente no marketplace. Como a gente pode já observar no nosso marketplace, o Fred colocou muito bem que a frente de crescimento vem de evoluções que a gente precisa fazer da visão de conversão. E quando você olha para essa parte da conversão, tem muito peso à frente de usabilidade para o consumidor. Então, aqui, todo o trabalho que precisa ser feito para facilitação de remoção de fricção do matching entre o que o consumidor quer e a melhor oferta que a gente tem dentro da plataforma, ela é muito baseada em várias evoluções da frente de tecnologia. E um outro ponto que é importante salientar é que o crescimento também virá muito do quanto a gente conseguir empoderar e facilitar a gestão da venda do seller dentro da nossa plataforma. Então, todas as categorias de long tail, onde a gente não tem a parte de assistência de venda para esses sellers, é toda a ferramental e serviços que a gente precisa construir para facilitar essa operação para o long tail, ela é essencial para esse crescimento. Então, desde a parte de todas as ferramentas que vão estar no portal do seller, até serviços como da frente logística, que a gente tem de evolução do fulfillment, né, que já está contribuindo aí com 25% dos pedidos no crescimento grande, a gente vê, dando algumas partes de números para exemplificar, que quando a gente olha para a região do Sudeste, nós já temos um GMV do 3P maior do que o do 1P, 51% de GMV de 3P já no Sudeste, e vários outros tipos de região que a gente ainda precisa buscar essa maior penetração. E quando você olha o motivo, um deles é muito direcionado a prazo de entrega, e para a gente solucionar o prazo de entrega na frente do 3P, ele é muito focado na frente do fulfillment. Olhando para São Paulo como exemplo, a gente já consegue fazer promessa com entrega de full na casa de 75% em até próximo dia, D0 e D1. Então, você levar esse tipo de experiência para outras regiões são alavancas fortes de crescimento, de conversão para o nosso 3P. E como o Fred colocou, tudo isso basicamente é um trabalho muito forte da gente otimizar, buscar muito mais eficiência de vários tipos de processo através de tecnologia.
E eu acho que o último ponto que daqui para frente a gente vai começar a trabalhar ainda mais forte. O Magalu já tem vários tipos de iniciativa utilizando inteligência artificial na operação, no dia a dia. A gente já faz parte de precificação dinâmica, de prazos dinâmicos, de parte de frente de supply, tem muita coisa de inteligência artificial. Já começamos a mexer com inteligência artificial generativa na experiência do consumidor, quando fazendo sumarização de review, melhoria de tradução do que vem do catálogo do AliExpress para adaptar para o português Brasil aqui, facilitar a busca do consumidor. Mas tem muitas outras coisas ainda que são possíveis de a gente melhorar e evoluir com inteligência artificial. E a gente vem trabalhando, como já foi colocado no mercado, no desenvolvimento de um novo canal. O Fred vem falando bastante sobre a gente ter esse foco de já se aproveitar da tecnologia e criar um AI e-commerce. É muito do nosso foco aqui de trabalho para futuro. E uma outra frente que a gente vem trabalhando também muito forte com o IA é como a gente consegue fazer uma otimização muito grande de malha logística para o Magalu e reduzir cada vez mais a parte dos prazos. Então, acho que para resumir, o que muda no final é ter uma aproximação muito grande desses times de negócio com os times de tecnologia, passar a trabalhar como se fossem times multidisciplinares direcionados por esses grandes objetivos que a gente tem para evolução e a partir deles a gente deve buscar essa frente de crescimento em várias oportunidades que a gente enxerga, sem de maneira alguma deteriorar o que foi construído ao longo dos últimos anos de rentabilidade. Muito obrigado. Obrigada pela pergunta, Felipe. A nossa próxima pergunta vem do Kelvin, do Banco Itaú. Kelvin, por favor, pode seguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. São duas aqui do nosso lado. Primeiro, pedir para vocês darem um update sobre os resultados iniciais dessa parceria com o AliExpress e também como está a expectativa de avançar nessa agenda para também se tornar o parceiro logístico, né, da AliExpress. E o segundo é só explorando um pouco mais a questão de crescimento, né, como vocês mesmos comentaram. O 2025 deve ser um ano desafiador para todo o consumo, né, devido ao ciclo de alta de juros, a inflação acelerando na ponta. Quando a gente olha os dados aqui do IDAT, que são os dados proprietários aqui do Itaú, a gente já vê alguns indicadores apontando para um consumo mais fraco nesse primeiro mês. Eu queria pegar a percepção de vocês de como que está essa demanda nesse primeiro trimestre, como que isso está refletindo tanto, principalmente ali na loja física, que teve uma desaceleração ali, sequencial no quarto trimestre, né? São essas duas. Obrigado, pessoal. Bom dia, Kelvin. Obrigado pela pergunta, tá? Vou falar rapidamente aí sobre as duas perguntas. Com relação ao AliExpress, enfim, a gente, como eu falei, a gente tem evoluído muito bem nas nossas conversas, tanto out quanto in. De novo, uma operação muito complexa em relação à integração sistêmica, enfim, e customização dos sistemas, né, adaptação dos sistemas para a integração dessas parcerias. Enfim, e estamos numa crescente aí positiva em relação a tanto out quanto in, tá? Enfim, não abrimos os números, né, da parceria, mas posso dizer que a gente está satisfeito com o que a gente tem observado, e temos sim conversas, né, no sentido de explorar, ampliar a parceria para outros canais. Eu acho que o mais evidente deles é logística, então há uma vontade dos dois lados aqui de evoluir nessa área. Mas enfim, a gente, quando formalizar e fechar, aí a gente anuncia devidamente, né? Então, estamos animados, acho que foi um bom começo e tem um grande potencial pela frente aí para evoluir. Com relação ao curtíssimo prazo, eu não vejo um problema de demanda, tá? Como eu falei no começo, nós temos uma economia indexada, então, enfim, os dissídios todos, eles repassam a inflação mais um ganho real. Então, não se tem problema de renda no Brasil, né? O resultado da Luizacred comprova isso, que a gente está com inadimplência baixa, porque o trabalhador de baixa renda, que é sobretudo
o cliente da Luizacred tem renda suficiente para arcar com suas despesas. Então, eu não estou vendo um problema de demanda, né? O nosso problema é os juros, é como vender com lucro. Então, o problema não é vender, o problema é vender com lucro. Esse é o grande desafio da companhia olhando para frente. A única maneira da gente conseguir vender com lucro é através do aumento da conversão. Então, esse tem sido o foco do ano. Ele é um foco que a gente depende de mudanças sistêmicas, né? Que eu posso aumentar a conversão simplesmente dando desconto no produto e operando com margem bruta pequena, mas esse não é o objetivo. Eu posso aumentar a venda acelerando o gasto do marketing, mas você não está necessariamente aumentando a conversão, você está diminuindo a sua margem EBITDA, aumentando a sua despesa com venda. Então a gente tem que fazer isso com inteligência. Então, como crescer venda com rentabilidade? A única maneira é aumentando a conversão, e eu acho que a gente já falou extensivamente sobre isso. Então, eu quero reforçar que eu não vejo um problema de demanda, né? Não acho que a economia vai desaquecer tanto quanto existem as previsões. Lembrando que o PIB do ano passado surpreendeu todo mundo para cima e fechou em 3,4. Deve desacelerar esse ano, sem dúvida, muito menos do que as pessoas pensam, porque a economia é indexada com ganhos reais, tanto nos salários, né, da iniciativa privada, né, o nosso dissídio mesmo do comércio foi acima da inflação, quanto também para os programas de benefícios sociais. Então, estamos com uma economia altamente indexada que não deve representar aí grandes perdas aí. Como o desemprego está alto, está baixo, então não vejo problema de demanda. Agora, como fazer essa demanda virar resultado, que é o mais desafiador, porque com o aumento da taxa de juros, antecipar recebíveis fica mais caro, né? Os custos de capital ficam mais altos para os fornecedores, que têm que repassar isso para preço. Tem a questão do dólar. Então, tem umas das questões mais que têm a ver com custo do que propriamente com demanda, e é por isso a importância aí da gente continuar com a nossa agenda de monetização e de foco em rentabilidade. Perfeito, super claro. Muito obrigado. Kelvin, obrigada pelas perguntas. A nossa próxima pergunta vem da Irma, da Goldman Sachs. Irma, por favor, pode seguir. Olá, boa tarde. Obrigada pela oportunidade. Eu queria fazer duas perguntas rápidas, talvez até acabam sendo relacionados, mas se pudesse só entrar um pouquinho mais detalhes sobre a queda na receita dos serviços neste TRI, acho que tem talvez alguns efeitos temporários, mas se puder explicar um pouco a dinâmica do quarto TRI e desenhar um pouco como que a gente deveria pensar sobre essa linha. Eu sei que é pequena no total das receitas, mas obviamente vem com uma rentabilidade maior. Então, conforme que ela caiu, ela obviamente causou lá um pouco de pressão na margem bruta. E a segunda pergunta é sobre o fulfillment. Obviamente já há grandes progressos na penetração dentro dos itens 3P no ano contra ano, mas o nível ainda está, obviamente, só em 25%, sem desmeritar, né, os passos até agora, mas eu queria entender um pouco mais até onde vocês acham que vocês gostariam de chegar, até onde faz sentido chegar, e talvez qualquer desafio que vocês vêm enfrentando como os vendedores no marketplace, de convencer eles de trazer eles por dentro do fulfillment. Como obviamente tem várias ofertas no mercado dos outros marketplaces também buscando de trazer o vendedor por dentro, e como você bem falou, Fred, agora com juro maior, talvez o seller não tem tanto capital de giro para colocar estoques em vários marketplaces, ou vários fulfillments ao mesmo tempo. Então, eu queria explorar essa pergunta, como que a gente deveria pensar sobre isso. Obrigada. Bom dia, Irma. Muito obrigado pela pergunta. Eu vou começar com a última e depois eu passo para o Beto falar sobre receita de serviço. Então, assim, eu acho que a análise correta em relação à evolução do fulfillment é que é um sucesso absoluto, né? Então, na verdade, a gente só não tem mais porque, enfim, por uma questão do próprio Magalu, zero dificuldade de seller para convencer ele a trazer produto para cá, tá? Lembrando que a gente saiu de zero, a gente lançou isso em 2023, né? A oferta, principalmente do nosso principal concorrente, que é o único que, obviamente, tem uma operação de fulfillment grande, né? Que é o Mercado Livre.
essa oferta, eles começaram praticamente 6 anos atrás, o Fulfillment, né? E a gente, em 2 anos, saiu de 0 para 24, né? Então, nós fizemos isso no limite da nossa capacidade de entregar alguma coisa. Se você pegar a curva dele, a nossa curva está acima do que ele estava no segundo ano de operação dele. É muito complexo se você expandir o fulfillment internamente, porque, como eu falei, você precisa de autorização de todos os estados. Você precisa de uma autorização bem específica para conseguir operar e valer a pena fiscalmente para o seller operar. E tudo isso a gente tem conseguido com bastante trabalho de todas as áreas. A gente lançou o nosso fulfillment com a possibilidade de fazer o fulfillment de rodo também, que o seller não tem nenhum outro lugar para fazer, nem o próprio fabricante, né, que às vezes é um seller da plataforma também, então é uma possibilidade muito grande. Então, assim, enfim, para mim, eu considero que nós estamos numa evolução gigantesca. A gente só demorou um pouco mais, mas eu já expliquei porque a gente demorou para lançar, porque a gente queria lançar ele nos mesmos CDs do 1P, para que fosse alguma coisa accretive, que ajudasse a gente a melhorar e alavancar, e tiver alavancagem operacional nele, e não ficar abrindo o CD só para fulfillment, seria muito mais fácil. Embora a gente tenha alguns para fulfillment, mas o foco é quase que exclusivamente em operações que tem 1P junto, né, por causa do benefício da multicanalidade. Então, é simplesmente uma questão de progresso, e a gente acha que no tempo, na linha do tempo, nós estamos com um progresso muito positivo, vamos continuar evoluindo. Com o tempo, nós vamos chegar lá no patamar do benchmark do mercado, que hoje é 50%, mas depois de 5 anos, né, Irma? Então, eu acho que, enfim, tá evoluindo muito Perfeito, bem, né? Tá bom? perfeito. Bem Agora claro. eu vou passar para o Beto agora para... Bom dia, Irma. Tudo bem? Obrigado pela pergunta também. Vou falar um pouco mais sobre a margem bruta. Na verdade, né, a margem bruta de produtos subiu um pouquinho, a margem total diminuiu um pouquinho, mas variações bem pequenas, e está relacionada, essa variação na margem bruta consolidada está relacionada à sua pergunta. A receita de serviços diminuiu um pouquinho no trimestre, no quarto trimestre comparado com o quarto trimestre do ano passado. No ano como um todo cresceu, mas nesse trimestre especificamente diminuiu um pouco. Mas é boa a pergunta para esclarecer que não está essa diminuição não está relacionada a nenhuma mudança na estratégia, nenhuma mudança na tendência. Foi algo bem pontual, bem específico. Basicamente duas coisas acessórias. Uma é uma receita que diminuiu, a gente chama de correspondente bancário, uma receita que a gente fatura serviços para a Luizacred, e esses serviços estão relacionados à nossa própria força de vendas, aos serviços que a gente oferece nas lojas para, né, produtos da Luizacred. E a gente teve uma eficiência muito grande na operação da loja como um todo esse ano. Isso acaba repassando para a Luizacred e acaba ajudando também na linha de despesas operacionais na Luizacred. Então, basicamente essa redução de receita de correspondente bancário e uma redução de receita de logística na Magalog, que é bem pequena, bem específica também. Mas as receitas, vamos dizer assim, mais importantes do marketplace, da fintech, do fulfillment, do ads, da cloud, cresceram, seguem crescendo e continuam com uma tendência de crescimento bastante acelerado para os próximos anos, e essas sim são relevantes para influenciar, né, na expansão da margem bruta indo para frente. Obrigado, Irma. Perfeito. Então, essa dinâmica era só no quarto tri do correspondente bancário, ou isso começou no quarto tri e ainda deve se manter nos próximos tris? Essa dinâmica do correspondente bancário, Irma, ela foi se intensificando ao longo do ano, na medida em que a gente foi aumentando a produtividade das lojas ao longo do ano todo. Então, ela vai continuar, mas ela tem um efeito pequeno na margem bruta e no resultado total da companhia, uma vez que, né, ela diminui como receita de serviços, mas na verdade é porque a gente diminuiu também a despesa operacional no Magalu, né? Então ela acaba existindo essa compensação no nosso SG&A, que a gente até mostrou que diluiu, e além disso reduz o custo na Luizacred também, né? Foi o ganho de produtividade, ele acaba beneficiando o resultado como um todo, principalmente pela redução desse custo na Luizacred.
Então, isso vai continuar, mas Entendi. marginalmente menor. E o líquido é positivo. Perfeito, E o ótimo, líquido é obrigado. positivo, sem dúvida. Obrigado, Will. A nossa próxima pergunta vem do Gustavo Fratini, do Bank of America. Gustavo, por favor, pode seguir. Oi, pessoal, bom dia, obrigado pela oportunidade. Eu queria falar um pouco sobre o crediário de vocês, né? Aquele que está fora da Luizacred. A gente deu uma olhada nas demonstrações financeiras, a gente notou que ele cresceu bem agora no quarto Q, perto de uns 20% ano contra ano. Por outro lado, na página seguinte, tem uma quebra da parte de inadimplência, né? E parece, pelo que a gente viu, parece que inadimplência cresceu o dobro. Talvez não seja só relacionado a isso, mas a gente queria entender o que causou esse aumento grande de inadimplência dos past dues e como que você está vendo a evolução para a qualidade desse crédito agora no começo de 25 e para o resto do ano. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Vou continuar aqui também. Só estou com um erro. Imagina. Bom, primeiro, ao longo do ano passado, a gente evoluiu bastante a carteira do crediário e, na verdade, a gente vem evoluindo essa carteira de uma forma consistente há praticamente 2 anos. É uma carteira que está com uma inadimplência super controlada, super baixa, na verdade, um portfólio super rentável, como o Fred comentou. E acho que uma excelente notícia é que esse portfólio já é muito rentável, e uma vez que a gente faz a migração para a nova financeira, que a gente acabou de obter a licença e nos próximos meses deve começar essa transição, esse portfólio tende a ficar mais rentável ainda por uma eficiência fiscal, primeiro, né? Hoje a gente deixa de pagar ICMS, PIS e COFINS, né? Alíquotas muito altas sobre o varejo, para ter as alíquotas de imposto de uma instituição financeira, e aí basicamente a IOF 3% e o PIS e COFINS 4,65%. Então, é uma carga tributária como instituição financeira bem abaixo da carga tributária que a gente tem no varejo, então esse portfólio tende a ser mais lucrativo ainda, sem falar em melhoria, né, da estrutura de capital, em redução de custo de funding e uma série de oportunidades que a gente tem com a nova financeira. Então, a tendência desse portfólio é continuar acelerando, indo para frente. E especificamente em relação ao fato de que os atrasos aumentaram mais do que a carteira total nesse trimestre, na verdade, isso é uma questão matemática, está relacionada com a curva da aceleração do portfólio. Como a gente acelerou mais esse portfólio 2 anos atrás, e a tendência de crescimento recente foi um pouco menor, né, porque a gente deu um salto na participação do CDC nas lojas físicas, ele atingiu um nível mais estável, e o atraso sempre demora um pouquinho para chegar, então, como o denominador não cresceu tanto, o numerador ele tem um lag, e isso acaba gerando esse efeito, mas acho que a boa notícia aqui também é que a gente está super provisionado para essa carteira aqui, que a gente mostra aqui de um PI meio com mais ou menos 300 milhões de parcelas vencidas, a gente tem 500 milhões de provisões, e também os indicadores de concessão de safras novas estão super baixos, super controlados, super rentáveis, como a gente já falou, tanto na Luizacred, no cartão, quanto no CDC, tanto no CDC físico quanto o online também, que a gente começou, está escalando e já está escalando esse produto com lucro também. Acho que era isso. Obrigado, Gustavo. Super claro, obrigado, Beto. A nossa próxima pergunta vem do Ruben Couto, do Banco Santander. Ruben, por favor, pode seguir. Bem, acho que deve ter tido alguma questão de áudio. A próxima pergunta vem, então, do Andrew Ruben, do Morgan Stanley. Andrew, por favor, pode seguir.
Hi, thanks very much for the question. Olá, Just obrigada pela curious how you're pergunta. thinking Eu about fico the curioso para saber physical como vocês store footprint. pensam I know there's been na some closures Outlook para in as lojas recent years. físicas, If you could considerando just que teve alguns remind us fechamentos nos if últimos you think there's anos. any Se more vocês room puderem for the falar se stores tem to be espaço ainda para a base optimized, de or on the lojas other hand, what físicas you ser would see to get otimizada, ou de back outra to forma, just select o que vocês store teriam growth? que Thank ver you. para voltar a selecionar o crescimento de vendas das lojas? É, Bom dia, Andrew. Obrigado pela pergunta. Bom, em relação à loja, como eu falei, acho que a gente está agora bem focado nessas experiências que nós estamos fazendo com os formatos de loja física das empresas do grupo, tá? Então, falei da loja da Netshoes, falei da experiência do conjunto cultural, que vão ser todas as lojas num espaço único, né? Falei também da loja da Kabum, então a gente está explorando bastante a possibilidade de fazer essa expansão física através de lojas das empresas que a gente adquiriu, que são empresas do ecossistema, né? Netshoes, Kabum, Época também tem um altíssimo potencial. A possibilidade dessa expansão pode ser tanto nos pontos existentes, né, absorvendo espaços aí ociosos ou espaços que a gente vai converter para ter história em store dentro das lojas do Magalu, ou pontos exclusivos, é, lojas grandes como da Livracultura, ou pontos exclusivos de cada uma das marcas também. Então, a gente ainda precisa de mais dados aí, mas assim, como eu falei, os dados de curtíssimo prazo são muito reconfortantes, no sentido de que confirmam aí de que é um bom caminho abrir loja física dessas empresas do grupo. E eu acho que quando a gente acelerar, a gente deve até acelerar mais no sentido de abrir store em store dessas lojas, lojas específicas delas. E Magalu, acho que ainda tem algumas regiões que a gente não tem loja, por exemplo, o estado do Amazonas, alguns estados da região norte, um ou outro local dos estados já existentes, mas eu vejo aí o maior potencial para abrir lojas físicas, store in store ou standalone, ou nesse formato como do ponto do Conjunto Nacional, olhando para frente. Mas tem um pouco ainda dado ou informação para passar além disso. That's very clear. Thank you. Muito claro, obrigado. Obrigada pela pergunta, Andrew. A nossa próxima e última pergunta vem do Rubem Couto, do Santander. Rubem, por favor, pode seguir. Me ouvem agora? Sim, te ouvimos Sim. bem, pode seguir. Boa, desculpa. Bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta. Acho que todas as minhas foram, mas eu tenho uns follow-ups aqui. Primeiro no fulfillment, Fred, nessa evolução, né, dos 25% até chegar nos 50%, eventualmente em alguns anos, como que vocês pensam a questão de rentabilização aqui desse movimento? Nesse primeiro início aqui em 2, 3 anos que vocês chegaram a 25%, teve que ter muito investimento em subsídios para os sellers para incentivar essa migração para o fulfillment de vocês, e como que a gente deveria pensar isso para frente, se é neutro para a margem ou não. E no ponto do cross-border, a gente tem acompanhado umas notícias sobre greve da Receita, que parece que está trazendo bastante coisa em termos de desembaraço de importação. Ali do lado dessa parceria que vocês têm com o AliExpress, chegaram a sentir algum nível de impacto nesse primeiro trimestre ou nada significativo? Obrigado, desculpa pelos problemas aí. Que isso, Rubem. Super obrigado aí pela pergunta. Bom, com relação a... Vou começar pela última, tá? Não estamos sentindo nada, lembrando assim que com nosso cross-border é inteiro PRC, né? Então ele tem aí um trâmite muito mais acelerado em relação à Receita, então não estamos tendo nenhum tipo de problema ou estresse operacional, fruto aí de questão da Receita. Eu, por exemplo, nem estava sabendo disso. Então, acho que a gente está, enfim, com a operação em ordem e com ainda, como eu falei, grande potencial de evolução. E sobre o fulfillment, acho que também uma boa pergunta. Acho que a gente tem hoje crescido em áreas que já estavam ociosas, né, que estavam ociosas. Então, assim, não tem nem tanto subsídio, porque na verdade essa área, assim, que eram áreas dos CDs que a gente tinha espaço a ser ocupado,
Lembrando que o nosso modelo é uma operação de fulfillment multicanal, é o mesmo CD do 1P, com a redução dos estoques, a gente acabou liberando áreas para que a gente pudesse crescer na ocupação com estoque de sellers. Então, a gente realmente, em algumas situações, não cobrava do seller, mas é um subsídio que não custava caro para a companhia, porque, de fato, eu já estava ocupando um espaço que já estava lá com custo, né? E eu vendendo mais o produto desse seller, aumentando o faturamento, gerando, né, as comissões da venda, a gente acaba sendo accretive, né? Então, substitutivo. Então, acho que ainda há espaço aqui para ocupação de alguns CDs, uns já estão bem ocupados, outros como CDs do Nordeste, CDs de Extrema, alguns CDs lá do Sul, a gente ainda tem espaço para aumento de ocupação regional. Eventualmente a gente vai ter que aumentar a área para os dois, tá? Mas isso é uma questão que a gente vai olhar de maneira muito cuidadosa e, enfim, quando fizer sentido, a gente vai ter uma estratégia de monetização, mas por enquanto não tem sido necessário nessa questão. Acho que a questão do fulfillment é importante, a gente tem evoluções que o Fatala falou, importantes de tecnologia. Nós tivemos agora com 60 integradores, né, que são empresas de software que integram os sistemas dos sellers nos nossos sistemas. Pegamos bastante feedback em relação à necessidade de melhoria aí dos sistemas de integração. A gente até que está muito bem por ter uma operação só de 2 anos, mas ainda tem muita coisa para evoluir do ponto de vista de dar mais controle para o seller, mais visibilidade. Então, a gente está evoluindo nesse sentido aí de melhorar a plataforma tecnológica, facilitando a integração desses sellers com a nossa plataforma e com os integradores deles. Então, tem aí algum aí, desafio ainda nesse sentido, mas, enfim, justamente as equipes se integraram para a gente poder fazer essa agenda tecnológica mais rápida. Então, acho que é aí que a gente tem que caminhar olhando para frente, mas continua sendo uma agenda importante, promissora para a gente. Nosso foco vai ser para ter mais controle do processo de entrega como todo, ou via fulfillment, ou via Magalu Entregas também. Boa, super claro, obrigado. Obrigado. Obrigada pelas perguntas, Rubem. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o Frederico Trajano para as considerações finais. Por favor, Fred, pode prosseguir. Queria agradecer a todos, né, por participarem do call e também parabenizar todo o time do Magalu pela entrega aí referente a 2024. Muito obrigado. Bom dia a todos. A teleconferência do Magalu está encerrada. O time de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.